Meu nome é José dos Anjos, nasci em 27 de agosto de 1947, na cidade de Maruim, do estado de Sergipe. Meus pais, Ananias José dos Anjos e Maria Antônia dos Santos. Sou casado com Ana Lúcia Freire, a desembargadora Ana Lúcia. Em 1973, eu me formei no curso de Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe. E depois, em 1982, eu me formei também pela Universidade Federal de Sergipe, no curso de Direito. E ingressei na magistratura em 26 de novembro de 1989, começando minha judicatura na cidade de Carira, onde fui o primeiro juiz daquela cidade. Depois de Carira, vim para São Cristóvão, passei 2 ou 3 anos em São Cristóvão. Em seguida, fui para Lagarto, passando ali menos de um ano. Em seguida, fui para a comarca de Itabaiana como juiz criminal, passei aproximadamente 3 anos. E em 1996, eu vim para a 19ª, na então 19ª Vara Cívica da Fazenda Pública, e fiquei até 2012, melhor dizendo, onde fui escolhido como desembargador pelo critério de merecimento. O senhor disse que nasceu em Maruim, né? O senhor morou até quantos anos em Maruim? Até os 6 anos de idade. Então eu vim de Maruim em 1954, me parece. E aqui me filiei, morei no bairro industrial há muito tempo. Minha juventude toda foi no bairro industrial, bem próximo ao Campo do Confiança. Inclusive é o time que eu me apaixonei por ali residir e jogando inclusive no campo no time do Confiança. Minha adolescência toda foi exatamente naquele bairro, é um bairro fantástico, que amo muito. Frequentei muito as praias do bairro industrial, lá naquela área fantástica, que hoje está super poluída. Mas antigamente dava para tomar banho ali? Muito banho, pescava, tomava banho, fazia tudo. Era uma área fantástica, era uma época fantástica. E a família veio de Maruim para Aracaju por quê, desembargador? Para tentar uma melhoria econômica, né? Meu pai era ferreiro e Maruim já estava uma cidade que foi próspera, mas já estava em processo de decadência, e meus pais queriam criar a família com melhor condição. E aí nos trouxeram para aqui, para Aracaju, com o objetivo de qualificar a família. E aí, quando o senhor veio para cá, o senhor foi estudar em qual colégio? Bem, eu morava no bairro industrial e eu fui para a escola pública. Meus pais sempre foram pessoas economicamente pobres, sem recursos, e a escola pública, naquela época, era uma escola de muita qualidade. E eu estudei no Grupo Ferraz, um grupo que formou muita gente, e era uma escola de qualidade. A minha formatura das primeiras séries do primeiro grau foi no Grupo Ferraz, que eu tenho verdadeira paixão por essa escola. Depois da escola do Grupo Ferraz, eu fiz o exame de admissão para o Colégio Pio X. Ali eu passei 2 anos e em seguida eu fui para a Escola Industrial, na Rua Distância, com Lagarto. Tirei o primeiro grau na Escola Industrial e depois eu fui para o segundo grau também na Escola Industrial, mas já na Baixa Fria, onde hoje funciona a Escola Industrial. Quando eu concluí Escola Técnica. Hoje é Instituto Federal de Educação. Quando eu terminei o curso ginasial, automaticamente eu fiz o exame de admissão para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Logrei êxito, passei 10 anos na polícia, terminei o curso de formação de oficiais, fui declarado aspirante e passei 6 anos como aspirante e ao total 10 anos na Polícia Militar. Em seguida eu fiz concurso para o Estado, fui professor do Estado. Só para a gente voltar um pouquinho, como policial militar, você trabalhava na rua mesmo? Como era o trabalho do senhor? Como policial militar, eu era aluno do curso de formação de oficiais e me graduei, fui declarado aspirante oficial e prestava serviço como todos os graduados, no meu caso, na minha graduação de aspirante oficial. O aspirante oficial, naquela época, tirava
tirava serviço como outros, como hoje ainda fazem. Serviço de rua, serviço de guarda do quartel e prestava um serviço normal de policiamento. O senhor gostava? Adorava a polícia. A polícia foi uma das instituições que eu me apaixonei. E para sair da polícia eu tive que sofrer muito, porque a minha relação com a polícia era uma relação extraordinária. É uma instituição que me deu disciplina, me deu educação. Eu tenho um orgulho de ter participado da Polícia Militar. E aí o senhor decidiu fazer pedagogia por quê? Olha, na época eu fiz o curso de pedagogia pela influência da minha ex-mulher, que também fez pedagogia. Fizemos vestibular juntos e fomos colegas de turma, estudamos juntos. E o curso de pedagogia me deu também uma outra grande vantagem na minha vida, porque me deu a condição de ser convidado para trabalhar na antiga escola industrial, que hoje é Instituto Federal de Educação. Onde o senhor estudou? Onde eu estudei. E fiquei como professor da escola industrial, da escola técnica, que era a escola técnica. Passei lá alguns anos. E é outra instituição que eu tenho verdadeira paixão, verdadeiro envolvimento. A escola extraordinária, uma qualidade de ensino que ainda hoje é fantástica. E me deu a oportunidade de melhorar a minha vida econômica. A escola industrial, que é a escola técnica, hoje Instituto Federal de Educação, também me ajudou muito na minha vida pessoal e profissional e familiar. Daí eu, como professor da escola, eu já estava também fazendo o curso de Direito e como o curso de Direito já tinha concluído, eu comecei a advogar e depois fiz concurso. Mas antes disso, o senhor foi também diretor do Colégio Ateneu? Exatamente. Nessa época que eu concluí o curso de Pedagogia, eu recebi um convite de uma amiga nossa, que hoje ainda é deputada estadual, doutora Ana Lúcia Menezes, que é minha colega de turma na faculdade, e ela me fez o convite para dirigir o Ateneu. E eu aceitei o convite na época, mas ela me fez esse convite, eu aceitei. Foi em 1976? Em 75, 76. Substituí o professor Francisco Moura. E foi uma experiência muito boa também. Então era um colégio de muito prestígio, né? Ah, sim, era um colégio. O Ateneu continua sendo um dos mais importantes centros de ensino de segundo grau do estado de Sergipe. É uma instituição secular, o Ateneu ainda é uma instituição secular e já tem a grandeza de ser, talvez junto com a antiga escola normal, os maiores centros de educação do estado de Sergipe. São escolas de alta relevância, sempre foram escolas importantes. Olha, a expectativa de vida da gente tem que ser uma expectativa bem ampla, abrangente. A gente não pode pensar na vida só no momento, a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar na família, tem que pensar no que você vai envelhecer. E eu fiz o curso de Direito exatamente com essa visão de melhorar a minha qualidade pessoal, de aumentar o meu conhecimento sobre a humanidade, sobre os aspectos humanos, e também pensando na melhoria financeira para proteger a família. O grande objetivo foi esse. E é um curso extraordinário que também me deu uma sustentação que ainda hoje tem um resultado desse curso de Direito. O curso de Direito é magnífico. Olha, o curso de Direito sempre me trouxe ótimas recordações. Quando eu passei no vestibular, a minha turma ainda estava estudando naquela escola, que é uma escola também já tradicional, de pessoas magníficas ali, a grande maioria dos advogados, dos professores da universidade, dos sergipanos se formaram ali, nomes extraordinários. E a minha turma foi uma das últimas turmas da Faculdade de Direito. E quando eu concluí o curso de Direito, a minha conclusão já foi onde atualmente funciona a Universidade Federal de Sergipe, portanto, já no campus da universidade. Como é que foi essa mudança? A mudança foi também extraordinária. A gente tinha um prédio imenso comparado com o que era a Faculdade de Direito e uma experiência nova, porque ali se concentrava quase todos os cursos da Universidade Federal de Sergipe.
Então, a inter-relação entre os universitários favorecia o relacionamento e o conhecimento entre pessoas novas e os outros cursos que se integravam no novo campus universitário. Já tinha restaurante, a biblioteca? Já tinha tudo, biblioteca de qualidade, restaurante, tudo isso funcionava com dignidade. Os professores do curso de Direito sempre foram professores de alto nível, né? Aqui nós temos o exemplo do saudoso Antônio Góes, que era um professor exemplar, todos os alunos adoravam estudar com Antônio Góes. Tínhamos o professor Carlos Brito, que foi meu professor também da Universidade Federal de Sergipe, e diversos outros professores do mesmo quilate. A universidade sempre teve a preocupação de ter professores de qualidade e essa qualidade também ajudou a manter o aluno de uma forma mais equilibrada dentro do contexto social. Nessa época eu estava já tinha saído da Polícia Militar e estava na escola técnica como professor, mas fiz a OAB, passei na OAB e fui advogado, advogava e ensinava. Advoguei por aproximadamente uns 8 anos. Você gostava de advogar? Advogar é uma coisa fantástica, você tem uma experiência magnífica, você aprende também a ajudar a sociedade a se integrar dentro das suas dificuldades. Então, o advogado tem um papel relevante na contribuição do Poder Judiciário. Sem o advogado, a justiça não se faz. O advogado é peça fundamental nisso tudo. E eu, advogando, eu inclusive melhorei a minha situação financeira. A advocacia traz, além da relação pessoal com o cidadão, também favorece a sua melhoria financeira e a proteção da família. Tinha alguma área que o senhor gostava mais de atuar? Não, eu atuava em todas as áreas, porque o advogado que quando começa, eu acho que ele não deve fazer essa escolha para ter uma área. O advogado é um polivalente, ele tem que pegar tudo e depois ele vai aos poucos se aperfeiçoando e se delimitando uma área de atuação. Olha, quando eu comecei a advogar, eu já tinha uma idade de certa forma amadurecida, acima de 40 anos. Já tinha algum tempo de serviço público, então já estava caminhando para o envelhecimento. E aí eu, pensando também na família, resolvi fazer concurso. Inicialmente fiz concurso para o Ministério Público, imaginava que passaria nos primeiros concursos e a surpresa é que eu reprovei. E aí depois eu, tentando ainda caminhar nessa luta, eu fiz o concurso da magistratura e felizmente gozei êxito e estou aqui até hoje. Não há concurso fácil, né? A concorrência sempre é grande, os interessados são maiores do que o número de vagas e não há concurso fácil. Mas no concurso, além de você estar preparado, ou o melhor preparado possível, você tem que contar também com um pouco de sorte, um pouco de situação que lhe favoreça. E nesse caso, nas 2 vezes que eu fiz para o concurso para o Ministério Público, eu esperava que tivesse um êxito e infelizmente não consegui, mas na hora que fiz para a magistratura, talvez a sorte tenha chegado melhor naquele momento e eu consegui êxito numa concorrência de pessoas com mais qualidade, talvez, do que eu. E como é que foi a notícia da aprovação? A aprovação do concurso já foi uma notícia magnífica, a aprovação do concurso. E a aprovação mais magnífica ainda foi quando se concluiu as etapas todas do concurso, com o exame da prova oral. Ali eu, como se tivesse conquistado o mundo sozinho. Foi uma conquista, uma alegria imensa e foi uma emoção. Quem aplicou a prova oral, o senhor lembra desse dia? Eu não me lembro plenamente de todos os integrantes da comissão, mas eu me lembro que o desembargador Arthur, com saudosa memória, que era também um dos nossos professores da universidade, um homem extraordinário, uma cultura jurídica exemplar para todos nós. Eu me lembro também o doutor Nolasco, que fazia parte dessa comissão, um outro cidadão que foi reitor da universidade, que agora me falha o nome,
E era uma comissão composta aqui foi no Tribunal de Justiça, e nesse concurso meu passaram 27 colegas, que todos eles assumiram o cargo de juízes, que a maioria, uma boa parte hoje é desembargador, como o doutor Cesário, como o doutor de Holanda, tudo mesmo, Ana Lúcia, do mesmo concurso. Então é um grupo muito bom desse concurso, e foi uma coisa magnífica. E aí, quando o senhor foi nomeado, sua primeira comarca foi Carilha, não é isso? Olha, aqui tem uma história que eu acho que eu devo revelar isso aqui, porque é uma coisa assim, que foi interessante. Quando eu fui nomeado juiz de direito, inicialmente eu fui informado que eu fui nomeado para a cidade de Porto da Folha. E, na época, tinha um deputado que era da terra de Porto da Folha, que ele veio fazer aqui um pedido ao presidente para me indicar para Porto da Folha. Quando eu soube dessa notícia da indicação dele, foi o deputado Aroaldo Santana, eu fiquei feliz pela indicação dele, mas eu fiquei preocupado porque poderia parecer, eu indo para Porto da Folha, poderia parecer que eu estava indo para lá para atender as necessidades do então deputado. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei extremamente preocupado e corri e falei com o então desembargador Aloysio Abreu dessa minha preocupação, e que eu não gostaria que aquela reivindicação do deputado fosse atendida, para que se evitasse na frente futuros problemas. E aí ele disse, mas não tem mais jeito, porque o desembargador Fernando Franco, que era na época o presidente, já tinha feito a nomeação e ele não podia fazer mais nada. Mas mesmo assim, resolveu isso, o desembargador Aloysio Abreu, que era um homem também extraordinário, um amigo, um homem fantástico, de uma visão humanística fantástica, aí me levou para falar com o doutor Fernando Franco. O doutor Fernando Franco disse, olha, não tem mais jeito, porque eu já assinei os atos, já mandei os atos para o Diário da Justiça, o Diário Oficial, melhor dizendo, e só tem uma coisa, eu faço novos atos, lhe tirando de Porto da Folha e colocando em Carira, e tinha sido indicado para Carira a doutora Josefa Tânia, e ele fez novos atos, me colocando em Carira e botando Josefa Tânia em Porto da Folha. Se você conseguir, no Diário Oficial, reter os atos, a sua situação está resolvida. Eu imediatamente, ele preparou, para mim foi extraordinário, ele preparou esses novos atos, e eu fui pessoalmente no Diário Oficial, falei com o diretor, levei os atos em mãos, o diretor me devolveu os outros atos que estavam nomeando a doutora Josefa Tânia e a mim para as respectivas comarcas, e eu resolvi esse impasse. Ainda hoje eu tenho guardado em casa esses atos que não posso publicar, mas estão comigo, os atos iniciais da cidade, da comarca de Porto da Folha para mim para Josefa Tânia na cidade, a comarca de Carira. E resolvi esse impasse. E graças a Deus foi bom para mim e foi bom para a doutora Josefa Tânia também, que ficou numa cidade muito boa, que é Porto da Folha. E aí, o senhor ficou quanto tempo lá em Carira? Carira eu passei aproximadamente uns 5 a 6 anos, não tenho detalhes. Como é que foi iniciar a judicatura, assim? Porque hoje os juízes têm toda uma preparação, mas como era naquela época? Olha, muita dificuldade. Naquela época, a experiência, o dia a dia nos dá muita experiência, mas naquela época, a pessoa jovem, eu já tinha uma certa idade, mas você é jovem na atividade que você está desenvolvendo, sem nenhuma experiência, numa cidade, numa comarca, extremamente difícil, porque já naquela época a fama de Carira era uma fama terrível, porque havia muita violência contra a pessoa e violência contra o patrimônio, duas violências gravíssimas. E a dificuldade era muito grande, os recursos materiais de apoio era terrível, a gente não tinha absolutamente nada, não tinha prédio, não tinha nada, era uma instalação da comarca sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição. Mas tinha o fórum já? Não tinha absolutamente nada. Fazia as audiências aonde? A minha posse foi onde funcionava
um centro, ou um centro de saúde. Quer dizer, era uma secretaria de saúde que funcionava e apenas com uma salazinha, e a gente eu me instalei ali, fazia as audiências ali, mas aos poucos a gente foi tomando providências e depois alugamos uma casa. O Tribunal de Justiça, que eu quero fazer esse destaque, sempre foi um tribunal muito preocupado com os seus juízes. A gente não tinha absolutamente nada, não tinha máquina de escrever, não tinha nada, era zerado mesmo, era um começo do zero. Mas o tribunal, desde aquela época, quer dizer, quase há 30 anos atrás, sempre teve responsabilidade com os seus juízes. E o que a gente propunha ao Tribunal de Justiça, o tribunal, com as suas administrações continuadas, sempre teve esse envolvimento e essa preocupação com a comunidade e com os seus juízes. E o tribunal foi aos poucos dando as condições de sobrevivência para todos os juízes, e no caso específico para Carira. Carira se tornou uma cidade normal como outras comarcas. Por exemplo, Frei Paulo já tinha fórum, mas Carira não tinha absolutamente nada. Mas nós conseguimos, com o apoio do Tribunal de Justiça, com o apoio dos prefeitos de Carira e com o apoio da comunidade toda, alugar casa, converter aquela situação inicial em um ambiente mais seguro. Conquistamos um espaço muito forte. Tivemos o apoio assim, extraordinário do companheirismo do Ministério Público. E até que, enfim, conseguimos um fórum em Carira. Esse fórum hoje é um fórum de alto nível, como os outros nas diversas comarcas. E, portanto, Carira se integrou de forma eficiente, como todos os outros fóruns do estado de Sergipe. E como é que foi sair de Carira para São Cristóvão? O pessoal não ficou chateado não quando o senhor saiu? Olha, claro que todos os juízes, todo profissional busca uma qualificação e uma melhoria para se aproximar sempre da capital, né, do convívio familiar. Eu passava a semana inteira em Carira, eu e os demais colegas, nós passávamos a semana inteira. Vínhamos aqui na cidade nas segundas-feiras para fazer reuniões e pegar material. O material do expediente da comarca era pego pelos juízes. A gente vinha, pegava o material, levava para a comarca, e todas as segundas a gente ficava aqui trabalhando aqui em Aracaju, e o sonho nosso era chegar perto. E esse sonho de chegar perto é um sonho de todos nós, de todos os juízes. Quando surgiu a vaga para São Cristóvão, eu concorri. Foi também vaga por merecimento e consegui a remoção por merecimento, e fiquei em São Cristóvão, também uma comarca muito boa, bem próxima da capital, era como se estivesse em casa. Passei uns 2 a 3 anos em São Cristóvão, acho que fiz um bom trabalho em São Cristóvão. Quando surgiu uma primeira vaga para Lagarto, que aí já foi merecimento também de promoção, eu requeri a promoção e fui para a cidade de Lagarto, na comarca de Lagarto, já como promoção para a segunda instância. De Lagarto também surgiu uma vaga para Itabaiana, e eu fui para Itabaiana, passei uns 3 anos para finalmente chegar, também por merecimento, na 19ª Vara na Fazenda Pública. Esse tempo que o senhor passou no interior, Carira, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, o senhor gostou de ficar no interior? Teve algum processo que foi mais difícil, alguma coisa que o senhor lembra mais, algum caso que marcou mais o senhor? Olha, em todas essas comarcas, começando por Carira, não se pode dizer que tem processo difícil, mas também não se pode dizer que tem processos impossíveis. O juiz tem que se conduzir dentro do possível, mesmo com a máxima isenção que ele puder, e tratando todos com dignidade e respeito, mas não há processo que seja mais difícil do que outro. Eu acho que todos os processos têm a mesma dignidade, a mesma preocupação do juiz. O juiz não pode achar que determinado processo tem melhor condição ou pior condição, é mais difícil ou mais fácil. Ele tem que mergulhar na resolução do seu convencimento de forma equilibrada.
com razoabilidade e com a certeza de que está cumprindo o seu dever jurídico. E quando o senhor veio para Aracaju, para a vara da Fazenda Pública, o senhor gostou? Porque aí era uma vara bem específica, né? A Fazenda Pública também foi outra comarca, que se pode dizer comarca, uma vara especializada, onde o grau de aprendizagem foi também muito bom, extraordinário. Não se pode dizer que a gente sabe tudo, porque ninguém nunca sabe tudo. Mas foi uma experiência muito nova e lidando diretamente com o direito público. Era uma comarca, um conhecimento especializado no direito público, onde se envolve as questões de Estado. E a experiência, passei lá um bom tempo, bebi da experiência dos que já estavam lá na Fazenda Pública, como o Dr. Zé Alves. O Dr. Zé Alves foi um dos pioneiros da Fazenda Pública do Estado de Sergipe. O Dr. Osório de Araújo Ramos, que também é outro profissional de qualidade. A gente, quando tinha dúvida, pedia auxílio, orientação dos colegas mais experientes. E, enfim, era o Dr. Elvira, que também já era da 18ª, era também outra pessoa muito experiente. E essas experiências todas me ajudaram a ter um grau de conhecimento maior, sem desmerecer a grande importância que tinham os advogados que participavam da Fazenda Pública, os promotores de altíssimo nível, todos os promotores da Fazenda Pública de qualidade absoluta, de conhecimento do direito público assim exemplar. E isso tudo ajudou a gente a se fortalecer diante da Fazenda Pública. Acho que também fiz um trabalho razoável junto à Fazenda Pública, que era a 19ª, que depois foi convertida em juizado especial. Olha, no meu caso especificamente, eu não posso lhe dizer que queria até ser juiz, que sonhava em ser advogado, mas as coisas acontecem na nossa vida. A gente tem uma destinação espiritual de algum modo. Eu gostaria de ser sempre feliz. Na verdade, quando eu me conheci como adolescente, o que eu queria mesmo era ser cantor. Não tenho voz, nunca tive voz. Olha, você não contou isso lá. É verdade, mas sonho, mas é menino, rapazote, a gente se mira em muitos outros jovens. E eu só se mirava em que cantor? Não, talvez sonho. Estilo musical que você gostava não, talvez sonho, meninice mesmo. E aí eu nunca sonhei, na verdade, em ser desembargador, nem ser advogado, nem ser juiz, mas o destino me levou a isso. Então eu fui advogado, fui juiz, e é evidente que a gente pensa em chegar no degrau mais alto da carreira. Como, por exemplo, quando eu era militar, eu sonhava também em ser comandante da Polícia Militar, mas não deu certo. O destino não queria que eu caminhasse por aquela trilha. E aqui cheguei, fazia um trabalho razoável, sempre tive uma conduta equilibrada, nunca fui rei, mas também nunca criei dificuldade com as coisas, procurei fazer meu trabalho correto. E às vezes que abria vaga para ser promovido, eu concorria, consegui 3 vezes consecutivas ser escolhido na lista tríplice, e na 3ª vez, graças a Deus, chegou o meu momento e eu consegui ser desembargador, de que estou até agora. Já estou perto de concluir a minha etapa da minha vida profissional, porque já tenho 71 anos, falta pouco tempo. E estou aqui no final da carreira muito feliz, agradecido a Deus e aos colegas por tudo, e agradecido também à comunidade, porque a gente tem que agradecer tudo que a gente é a Deus, que é o grande mestre de todos nós. Mas foi difícil se adaptar a esse cargo, porque assim, alguns magistrados que eu entrevistei disseram que gostaram de julgar em colegiado, outros disseram que acharam mais complicados. O que é que o senhor achou dessa nova etapa? Olha, é evidente que o juiz, na sua intimidade, o juiz no seu recanto, no seu gabinete, as suas decisões são isoladas, são mais individuais, realmente são, porque a gente faz a coisa sozinho.
Mas, na verdade, se a gente olhar direitinho, a gente não faz sozinho, porque a gente tem a experiência de outras decisões, a gente decide sozinho, mas a gente decide sozinho, mas respaldado naquilo que outros já fizeram, naquilo que o entendimento daquele caso lhe determina. No colegiado, a situação é diferente, de fato, porque o seu pensamento ele é submetido ao crivo dos demais colegas, e a gente tem que ter a compreensão e a grandiosidade de entender que a nossa posição muitas vezes não é aquela que é absolutamente correta. A experiência dos outros, dos mais velhos na profissão, os mais experientes em determinados ramos do direito, tem uma compreensão diferente daquilo que você está pensando naquele momento. Então, decidir de forma colegiada, eu acho que é a pureza, é a culminância do seu entendimento e do entendimento de um grupo. É evidente que 4 olhos veem mais do que 2. E um colegiado tem essa grandeza de ajustar a sua decisão. E você tem que ter essa compreensão, essa determinação de também entender que se você tem limites e que a visão dos demais deve ser considerada. E você deve respeitar o princípio da colegialidade, que é um dos fundamentos de todo o aparato dos tribunais. Os tribunais vivem e decidem de forma colegiadamente. Momentos e você tem que ter a grandeza de saber que em alguns momentos que você tem sobre determinado tema uma visão, na frente, com a evolução da jurisprudência, com a evolução dos princípios doutrinários, você deve ter a capacidade também de se ajustar, de se modificar, de evoluir, de mudar de posição. Então, a grandeza do colegiado, das decisões de grupo, ela é superior à decisão individual, você não tem a dúvida disso. A experiência demonstra isso. O senhor disse aí que já está próximo de se aposentar, né? Mas ainda faltam 4 anos. O senhor já aqui você cantou, foi policial militar, foi professor, foi diretor do colégio, foi advogado, foi juiz, hoje é desembargador. Quando o senhor olha assim para trás, o senhor disse também que seu objetivo maior era ser feliz. O senhor considera que o senhor foi feliz em todas essas profissões? Ah, sim. Eu me considero uma pessoa extremamente feliz e realizado em muitos pontos. É evidente que na realização não é 100% em tudo, porque você encontra barreiras aqui, ali, acolá, mas as barreiras são elementos para você evoluir. Eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, um cidadão que respeita muito o outro. Eu acho que você tem que... Na vida o que vale é o que você constrói de relacionamento. Se você é incapaz de chegar num determinado momento, em determinado lugar, e não dar um bom dia a uma pessoa, de apertar uma mão, de dar uma batida nas costas, você é incapaz de viver naquele ambiente de trabalho. Acho que o que vale da vida é isso. Por exemplo, aqui no colegiado, a gente pensa que também decide, faz um voto e aquele voto é seu. Na verdade, aquele voto não é seu. Aquele voto é um voto de um grupo que está ao seu lado, na sua retaguarda, um grupo que está dia e noite ali lhe ajudando, estudando, pesquisando e dando a sua opinião. Em alguns momentos a gente não concorda com um determinado estudo de um assessor, mas no geral o assessor é o elemento essencial na definição de um voto de um desembargador ou de um ministro ou de alguma coisa. Então, a gente tem que entender que na nossa retaguarda existe um grupo assim, extraordinário que está nos assessorando, que está nos apontando para o melhor caminho, para uma melhor posição, uma mudança de posicionamento. Então, tudo isso faz parte, tudo isso nos traz felicidade e nos ajuda a ser uma pessoa melhor do que ontem. Olha, eu me lembro muito bem que no momento em que nós fomos aprovados no concurso, um dos integrantes da comissão do concurso, ele nos disse uma coisa, que, se não me falha a memória, foi o desembargador Arthur, que o juiz, se o juiz soubesse direito, valia
já era o essencial. Mas se ele não soubesse direito, mas tivesse bom senso, tivesse responsabilidade, tivesse honradez, isso era o suficiente para que ele fosse um bom juiz. Eu acho que essas expressões já ditas há mais de 30 anos atrás e repetidas assim durante a vida inteira por pessoas experientes, pessoas que conviveram, pessoas que têm um espírito de honradez a toda a prova. Eu acho que ser bom juiz é respeitar a cidadania, respeitar o outro. É você não achar que é Deus. É você não achar que consegue, que por estar numa posição, entre parênteses, mais privilegiada do que um funcionário público comum, você pode destruir a vida de outros sem refletir. Então, ser bom juiz é você realmente estar atualizado com as questões jurídicas, as leis, os tratados e tudo mais, mas acima de tudo, você ter honradez e dignidade de respeitar o cidadão, respeitar as famílias, respeitar a sua intimidade, não permitir que a sua posição, o seu voto ou a sua sentença procure denegrir a imagem da pessoa. O cidadão que comete um delito, ele está cometendo um delito e ele vai pagar por aquela questão objetiva da qual ele foi o culpado. Mas você, como juiz, não pode entrar para ofender a dignidade da família dele, para ofender a dignidade dele como pessoa, a tratá-lo mal, porque tudo isso eu acho que um juiz que age dessa forma, ele não é um bom juiz. Ele precisa ser reciclado de forma a respeitar a dignidade da pessoa humana. Olha, sinceramente, eu acho uma coisa extraordinária, porque a vida da gente hoje deve ser lida, revista e saber o que aconteceu na história. Então, tudo isso vai fazer parte de um patrimônio histórico da justiça sergipana. E as gerações futuras, as gerações que estão se formando, precisam, de algum modo, conhecer o que é agora e o que foi no passado. Eu, por exemplo, tive a vivência de conhecer vários professores que Deus já os levou para um plano superior, e eles foram exemplo de dignidade que eu revejo a todo instante. Então, se a gente tem isso sedimentado, estudado, armazenado, à disposição de uma coletividade, à disposição do mundo que vai ocorrer, eu acho que isso tudo é uma coisa grandiosa. E eu parabenizo o idealizador ou as pessoas que estão incrementando essa posição de guardar na memória de Sergipe e na memória do mundo quem está passando por esse momento agora. Eu parabenizo mesmo e acho o projeto brilhante.